Na última aula, a gente aprendeu a trabalhar com os espaçamentos, o que deixou nossa página bem melhor. A gente precisa aprender algumas outras coisas para terminar essa página. Primeira coisa que nós temos que fazer é começar a nos livrar dessas chamadas desses seletores que nós estamos usando aqui. O que acontece? Nós estamos usando seletores por nome de elemento. Não está errado isso, mas a longo prazo isso não vai funcionar muito bem. Imagina que nosso HTML vai ficar cada vez mais complexo. Daqui a pouco eu vou ter que começar a chamar coisas assim, o que é horrível para tentar chamar alguma coisa. Então, na verdade, a gente vai aprender um outro tipo de seletor, que é o chamado class. A class ela é como se fosse um apelido que eu dou para os elementos do HTML. Em vez de chamar eles pelo nome do elemento, header, nav, a, body, ul, li, a gente vai colocar dentro do elemento esse atributo que vai dar esse nome para ele. Por exemplo, o header do nosso site é o topo de navegação, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu HTML, eu vou entrar na tag header, vou dar um espaço aqui dentro e vou acrescentar um atributo. Esse atributo se chama class. A ideia é colocar um nome sem acentos ou caracteres especiais, nem espaços, tá? E vou tentar contextualizar o que é isso para mim, como desenvolvedor. Então, como eu falei, isso aqui é o topo do site. Ok. Assim que eu acrescentar essa class no HTML, eu vou voltar para o CSS e lá onde eu estou chamando header, eu tenho dois lugares aqui onde eu chamo header, né? Estou chamando o meu topo aqui e os links do topo para deixar eles com essa cor e tirar o sublinhado. Eu vou trocar então o nome header por topo, certo? Só que se eu chamar assim, é como se eu estivesse chamando no HTML algo tipo isso. E você sabe que não existe um elemento chamado topo. Existe o header com o apelido, né, ou class, topo. Então, no CSS, para diferenciar nome de elemento de class, eu tenho que acrescentar um ponto. Tá? Não pode ter espaço aqui. O ponto topo significa class topo, ou seja, isso aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui no header A. Lembra que eu estou chamando o link dentro do header. Então, eu vou trocar a palavra header por ponto topo. Pronto. Então agora já ficou bem melhor. Eu tenho a class topo passando a cor de fundo e o pad de 30 pixels. Eu tenho a class topo link, ou seja, estou afetando os links dentro do topo. E estou mudando a cor e a decoração do texto. Você vê que vai ficar bem melhor, porque agora a gente não vai ver aquele monte de elementos, header, nav e tal. Todos eles vão ter um apelido. Nós podemos melhorar mais ainda. Logo em seguida, a gente tem aqui na chamada do CSS o footer. O que é o footer? No nosso site, o footer é o rodapé. Então, eu vou vir aqui no meu footer e vou dar a class rodapé. Vou voltar no CSS e vou trocar então a chamada footer por ponto rodapé. Ótimo. Agora vou olhar para as minhas matérias também. E aí eu tenho aqui duas chamadas para as matérias, que são os nossos articles. Então, cada uma dessas matérias aqui, eu vou acrescentar a class matéria, certo? Vou voltar no CSS e vou trocar a palavra article por ponto matéria. Então, como vocês podem ver, eu não estou usando nunca acentos. Ok? Vamos sempre deixar em minúscula se possível e sem acentos. Mesma coisa aqui. Bom, o article vira ponto matéria. Ótimo. Uma outra coisa importante é a gente ver o seguinte. Aqui vocês podem ver que eu só coloquei matéria nesse primeiro article. Atualizar o CSS e o HTML e olhar no site, vamos ver o que vai acontecer. Nosso topo continua certo, mesmo a gente tendo trocado. A nossa matéria também continua ok. Mas a segunda matéria em diante já não funciona. Por quê? Porque eu coloquei a class matéria no primeiro article e estou chamando pela class e não mais por article dentro do nosso CSS. Ou seja, só essa matéria que está com a class matéria é que vai funcionar. As outras não funcionam, porque não tem mais chamadas para article, nem article A. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir em cada uma das matérias e acrescentar também a class matéria. Eu não preciso duplicar no CSS, fazer tipo isso, matéria, copiar e colar e fazer matéria 1, matéria 2 ou alguma coisa assim, vir aqui e colocar matéria 2. Não preciso fazer isso, tá? Uma chamada apenas matéria já serve, porque o legal do CSS é que eu posso reaproveitar essa class igualzinha várias vezes. Então vou acrescentar aqui na terceira matéria e na quarta matéria. Perfeito. Na quarta matéria eu vou deixar o M maiúsculo só para vocês verem que se ela tiver com caracteres diferentes não vai funcionar. Veja que a quarta matéria não vai funcionar. A terceira, a segunda e a primeira estão certas. Agora a quarta já não pegou. Então é só para vocês entenderem que eu tenho que tomar muito cuidado com o nome que eu dou na class. Tem que ser exatamente o nome que eu estou dando no HTML, tem que ser exatamente o mesmo nome no CSS. E mesmo caracteres em caixa alta dão diferença. Ok, então uma chamada só, 4 matérias estão chamando a mesma class, ótimo. Outra coisa que eu gostaria de melhorar aqui é
Imagine que em algum momento eu tenho mais de um link dentro dessa matéria. Se eu tiver mais de um link nessa matéria, essa chamada aqui vai ficar muito confusa, certo? Porque aí os dois links que eu tivesse lá dentro iam ficar com o mesmo estilo. Então, em vez de chamar matéria A, que é uma maneira muito genérica, eu vou fazer o seguinte: vou na matéria e vou acrescentar nesse A uma class só para ele. E vou chamar essa class de botão, ok? Sem acento, como eu falei. Vou colocar essa mesma class em todos os outros links das outras matérias, porque senão não vai funcionar. Ok? Então, ó, como vocês podem ver, o atributo não importa a ordem dentro do elemento, tanto que eu coloquei a class antes do href. Não altera nada, tudo bem? Eu vou fazer isso só com os links, pelo menos, porque o H1 é impossível um article ter mais de um H1 dentro, a não ser que tivesse uma outra subdivisão. Mas como não é o caso, eu não vou colocar uma outra class dentro desse article, por enquanto, só para não complicar a vida de vocês. Ok. Agora, eu não preciso mais chamar matéria A. Como os links das matérias têm sua própria class, eu vou chamar por ela mesma, certo? Então eu não preciso falar que o botão está dentro da matéria. O botão já tem a class, então eu chamo ele direto. Então isso aqui agora é o nosso link dentro da matéria. E a matéria é aquela caixa em volta, o próprio article, que é onde a gente deu a cor de fundo e os espaçamentos. Vamos ver como é que ficou. A ideia é a gente voltar exatamente como estava tudo antes no site, tá? Só que agora eu chamo diferente no CSS, eu chamo de uma maneira um pouco mais precisa, muito mais rica, muito mais fácil da gente entender. Não preciso ficar chamando daquela forma cheia de hierarquia. Né, fica muito mais fácil usando o nome de class. Então eu recomendo vocês evitarem chamar nomes de elementos, a não ser quando for esse caso, por exemplo, topo A são os links do topo, não tem problema você chamar esse tipo de coisa, mas evitem de começar a falar topo, P, li, A, porque aí vai ficar muito confuso, tá? Quando é assim, comece a colocar class nos elementos, que aí fica muito mais fácil. Então vocês podem ver, ó, como já ficou melhor. O header chama topo, certo? Cada matéria tem a sua class matéria, rodapé. Outras coisas que nós formos chamar daqui para frente, nós vamos começar a usar bastante as class. Então fique tranquilo que vocês vão se acostumar rapidinho. Ok, agora o body, por exemplo, eu não preciso chamar uma class nele, porque o body é só ele que tem na página, não existe outro body. Ótimo. Então isso vai evitar que a gente tenha duplicatas no nosso site, porque toda hora a gente usa parágrafo, toda hora a gente usa H1, IMG, links, né? A gente repete bastante na página. Então, assim fica mais fácil da gente identificar o que é o que. Porque às vezes eu vou ter um link que é diferente do outro link, às vezes eu vou ter um H1 que vai ser diferente do outro H1 de estilo, mesmo tendo vários na página. Então, é muito bom para nos organizarmos dessa forma. Beleza, agora nós precisamos mudar esse nosso menu, que ele está muito feio dessa forma, né? O que eu quero fazer? Eu gostaria que esses itens aqui ficassem um do lado do outro e não um embaixo do outro. Tá? Mesma coisa com o nosso logo. O nosso menu ficasse do lado do logo. Mais ainda, eu quero pegar esse menu todo, deixar ele todo horizontal e colocar ele nesse canto direito da página. Tá? Aqui vai ficar o nosso logo do lado esquerdo e o menu do lado direito. Ok, como que nós fazemos isso? Primeiro a gente precisa entender por que eles estão um embaixo do outro. O que acontece? Todos os elementos da página possuem uma propriedade chamada display. E esse display ele é diferente de acordo com o tipo de elemento. A maior parte dos elementos possuem o display block, que é um bloco. O que acontece? Todos os elementos que vocês verem que estão um embaixo do outro são elementos com a visualização bloco, ou display block. Todos os elementos que vocês veem que estão um do lado do outro são elementos com display inline. O que quer dizer? São elementos que têm um display de texto. Vocês podem ver que isso acontece com a nossa imagem e o nosso link. Saiba mais. Eles estão um do lado do outro. Então isso já me faz perceber que esses elementos têm a disposição de texto, ou seja, display inline. Todos os outros elementos fazem com que o outro caia para a linha de baixo. Então o logo está jogando os elementos aqui para a linha de baixo por causa da UL. A UL tem o display block. Lembra que o link aqui, que nem eu falei, tem o display inline. O nosso logo é um link, então na verdade ele deixaria essas coisas aqui do lado. Mas como a UL tem display block, ela cai para a linha de baixo. Cada LI cai para a linha de baixo também, display block, mesmo que tenha links dentro. H1, display block, empurra o parágrafo para baixo. Parágrafo, empurra o article para baixo. O article também empurra o outro article para baixo. H1, como a gente já viu, display block, empurra a imagem para baixo. Imagem, deixa o link do lado, porque os dois são display inline. Tá? Mas não tem problema, você não precisa ficar decorando isso agora. Só estou avisando para vocês entenderem que existe essa propriedade display que muda a configuração dos elementos. Então, o que a gente quer fazer agora é pegar esse menu e deixar um do lado do outro. Eu vou ensinar até um outro display que faz isso. Como que ele funciona? Para elementos como essa UL, por exemplo, que tem os itens LIs, são elementos perfeitos para a gente aprender essa nova propriedade. Qual que é a ideia? Vou chamar essa UL, só que antes de chamar ela no CSS, a gente precisa agora acrescentar a class que eu ensinei para vocês. E vou dar o nome de
menu. Ok. Perceba que os nomes que eu dou são sempre de acordo com o que aquele elemento representa naquele contexto. Então, para mim, como desenvolvedor, isso aqui é um menu, né? Isso aqui para mim, que é o header, no meu caso aqui, representa o topo do site. Então, eu sempre vou tentar achar nomes que são condizentes com o que é aquilo, tá? Então, eu vou aqui no meu CSS, vou criar uma chamada nova para menu e vou dar um display flex para esse elemento. Lembra que o menu é o L, a UL por padrão é display block, mas eu estou alterando então agora o display dela para flex. O que o display flex faz? Ele pega os elementos que são filhos desse elemento, ou seja, o display flex está sendo aplicado no menu, que é a UL. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os elementos filho, que são as LIs, fiquem um do lado do outro. Vamos ver? Olha lá como os elementos ficaram um do lado do outro agora. Perfeito. Só tem mais um problema para a gente acertar. Começou a aparecer uma bolinha ali na frente. Na verdade, essa bolinha já estava aparecendo. A gente só não enxergava porque os itens estavam embaixo do outro. Essa bolinha é porque esses elementos eles estão dentro de uma lista, né? A UL. Todo elemento de lista vem com essa bolinha. Então a gente precisa tirar essas bolinhas pelo CSS. Então, usar a mesma chamada que se refere à lista, o menu, e vou chamar list style, aplicar a propriedade none. O list style serve para colocar vários tipos de decoração nos itens da lista. No caso, estava aparecendo a bolinha, mas pode ser números, pode ser quadradinho, pode ser um monte de coisas. Normalmente a gente usa o list style para apagar esse estilo padrão do CSS. Quem desenvolve o layout normalmente prefere não usar as bolinhas padrão ou os números padrão que vem no CSS e usar algum tipo de ícone personalizado. Então, normalmente a gente usa bastante o list style nas listas para tirar essas marcações. Tá? Agora vocês podem ver que não tem mais a bolinha. Agora a gente percebe que o menu está certinho, está bonitinho, só que ele está embaixo ainda do nosso logo. Vamos voltar aqui no site e identificar isso pelo HTML. Então a nossa lista está pegando os itens de dentro, porque a gente tem o display flex, pegou os itens de dentro e deixou um do lado do outro. Mas o logo e a UL ainda estão separados, certo? Então usando a lógica do display flex, eu sempre preciso entender quais são os elementos que eu quero um do lado do outro. Nesse caso, agora eu quero pegar o logo e o menu e deixar um do lado do outro. Só que o display flex não é aplicado diretamente nos elementos que eu quero deixar um do lado do outro. Eu tenho sempre que procurar o elemento pai desses elementos. O elemento pai desses dois elementos que eu quero deixar um do lado do outro é um nav. Nesse caso, podia ser qualquer outro elemento, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse elemento nav e vou dar display flex nele. Então, só falta aqui acrescentar uma class no elemento para a gente conseguir chamar no CSS. Lembra que eu vou fazer sempre assim daqui para frente. E vou inventar uma class para ele. O nav aqui, ele representa a navegação. Então, eu vou chamar de navegação esse elemento aqui. Sem cedilha, sem acento, tá bom? No CSS, eu vou chamar então navegação e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no menu. Display flex, tá? Então ele vai fazer com que os elementos filhos dele fiquem um do lado do outro. Mas eu não preciso colocar list style, porque não é uma lista navegação. Então, não preciso tirar bolinhas, porque não existem bolinhas mesmo. Perfeito. Agora vocês podem ver que o nosso menu ficou exatamente como a gente queria, do lado do logo. Agora, só falta a gente pegar esse menu e jogar lá no outro canto direito. Então, quem que a gente quer chamar agora para jogar para o canto direito é o próprio menu. E nós já temos essa chamada aqui. Então, vou voltar para a chamada do class menu e vou tentar achar uma forma de jogar para o lado direito. Como eu quero pegar o bloco inteiro, eu quero pegar o L e todas as LIs que estão dentro, jogar inteira para o lado direito, eu preciso entender que para as coisas se movimentarem eu tenho que usar os espaçamentos que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então a gente tem o espaçamento pad e tem o espaçamento margem. Como eu quero empurrar a UL do logo, ou seja, estou empurrando o menu do logo, do link, a UL ser empurrada em relação ao A, são dois elementos diferentes, então a gente vai usar a margem para empurrar. Só que é um pouco complicado. Se eu simplesmente aplicar a margem, então pensa, como que eu faço para esse elemento ser empurrado para a direita? Ou eu pego o logo e empurro ele, certo? Coloco uma margem right, né, uma margem para a direita no logo e empurro. Ou eu pego o próprio elemento e empurro para o lado contrário. Então, se eu empurrar ele para o lado esquerdo, ele não vai empurrar o logo, ele vai empurrar ele mesmo para a direita, porque todas as coisas já estão orientadas à esquerda. Então, ele vai começar a empurrar para cá até chegar do lado direito. Então, eu vou chamar o menu e vou colocar margin left. Se eu colocar margin left, por exemplo, 200 px, né, 200 pixels, vocês vão ver que ele já vai se empurrar para o lado direito, que é mais ou menos a ideia do que a gente quer. Claro que não é o suficiente, pode ver que ele não conseguiu chegar nem perto do lado direito. Então, uma coisa que você não deve fazer de maneira alguma é começar a aumentar esse valor até chegar do lado direito. Vou botar 900 pixels agora. Não chegou. 1300. Não chegou.
1500. Ó, vocês viram que eu agora já estou chegando perto. Mas tá vendo que eu estou fazendo no achismo? Se a tela do navegador for menor que isso, vocês vão ver que vai começar a gerar uma barra de rolagem embaixo. E isso não é legal para a gente fazer o nosso menu aparecer do lado direito, tá? Então eu não posso ficar inventando esse número. Existe uma forma muito melhor de fazer isso nesse caso. Existe uma palavra especial dentro do margem que é o alto. O que ele faz? Ele calcula todo o espaço disponível e aplica a margem para aquele lado que eu estou dando. Existe um espação entre ele e o resto da página. Como eu estou falando margem left, ele vai pegar um menu e vai calcular todo o espaço disponível e aplicar esse espaço para a esquerda dele. E vai empurrar o que a gente precisa para a direita. Olha só. Então não importa o tamanho da página, minha página pode ser grande ou pequena, ele sempre vai ficar no canto direito. Tudo bem? Então imagina que ele está aplicando agora todo um espaçamento para o lado esquerdo. Agora outra coisa que eu gostaria de resolver aqui é que esses links estão muito grudados um do lado do outro. Então a gente tem que aplicar uma margem entre eles também. Então vamos tentar entender quem que a gente quer chamar. Então sempre que antes de chamar no CSS, vamos pensar primeiro pelo HTML quem é o elemento que a gente quer empurrar. Então o home e o contato estão grudados. Eu quero que um empurre o outro para que eles consigam ficar mais espaçados. Eu posso usar nesse caso tanto o padding quanto o margem, porque os dois elementos não possuem cor de fundo. Como que eu chamo isso no CSS? Como são as LIs que eu quero chamar, eu vou chamar assim, ó, menu LI, certo? Não são os links que estão grudados um no outro, são as LIs que estão em volta que estão grudados uma na outra. Então eu vou pegar o LI e vou empurrar para um dos lados. No meu caso, se eu empurrar para a direita, por exemplo, 20 pixels, então todas as LIs vou empurrar 20 pixels, veja só. Só que agora perceba que o contato está empurrando 20 pixels para o vazio aqui. Então ele acrescentou aquele espaço que já tinha, né? E ficou um buraco. Então ele ficou desalinhado. Então tomem cuidado com isso. Se o nosso menu está do lado direito, vamos fazer com que os elementos empurrem então para o lado esquerdo, porque senão vai criar um espaço do lado que a gente não quer. Então eu vou colocar margin left. Ou seja, todos os itens vão empurrar para a esquerda 20 pixels. Dessa forma. Vejam que agora o contato ficou grudado aqui, certo? Na linha do espaçamento que a gente tinha criado no header, só que agora ele empurra 20 pixels o home para cá, e o home também empurra 20 pixels, por mais que a gente não enxergue. Só que aqui não tem nada para ele empurrar, então não tem problema. Perfeito. Agora, só para deixar esses links mais interessantes, vamos aprender a colocar um feedback quando a gente passar o mouse em cima. Esse feedback que a gente quer já existe, né? Quando a gente passa em cima do link, ele muda de cursor. Isso também é uma propriedade CSS, mas ela é automática para links. Mas o que eu quero fazer é mudar a cor quando eu passar em cima dos links, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no HTML e ver quem são esses links. Bom, são esses aqui. Esses links eles estão dentro dessa ali e esses links estão dentro do menu, certo? Então eu posso chamar isso de várias maneiras, mas a melhor forma de chamar todos os links ao mesmo tempo aqui é chamar para o menu A. Então eu vou chamar agora menu A. Percebem que agora fica muito mais claro como que a gente chama os elementos? Quando eu chamo class menu, eu estou chamando ao L menu. Quando eu chamo menu LI, estou chamando as LIs do menu. Então, quando eu chamo menu A, eu estou chamando os links do menu, certo? Vou começar pelo simples. Vamos colocar uma mudança de cores. Então, eu vou pegar uma cor aqui, que é um pouco mais clara. Isso aqui é um cinza um pouco mais claro, mas não tão escuro, tá? Vou salvar, dar um Ctrl S. Vamos ver como é que vai ficar. Percebe o que a gente fez? A gente alterou a cor dos links. Mas não é exatamente isso que eu quero. Eu não quero alterar a cor dos links o tempo todo. Eu quero só quando passar o mouse em cima. Como que a gente faz isso? Eu vou usar essa mesma chamada, só que eu vou colocar uma coisa nova aqui que vocês não viram ainda. Isso a gente chama de pseudoclass. A pseudoclass é para a gente colocar propriedades para um estado diferente daquele elemento. Então a pseudoclass ela é ativada com 2 pontos, depois do seletor que a gente quer, e aí a gente coloca o tipo de pseudoclass que a gente quer. A gente tem vários pseudoclass. A primeira que eu vou ensinar é o hover. Ok. Então isso aqui significa chame os links quando o mouse passar em cima e troque a cor para esse cinza. Vamos ver? Viram que agora o link voltou ao normal, só que se eu passar o mouse em cima, ele muda de cor, certo? Isso é só um exemplo, né? Estão só mudando a cor para um cinza que não é muito legal, que é muito escuro. Então eu vou fazer diferente. Em vez de usar esse cinza, vou tentar um cinza um pouco menos escuro. Vamos tentar 999, 999. Ctrl S. Vamos ver? Agora ficou bem melhor. Então parece que o meu link está apagando quando eu passo em cima, tá? Você, na verdade, pode colocar a cor que você quiser. É isso aí. Então finalmente conseguimos fazer nosso menu ficar como uma barra horizontal padrão. Na próxima aula nós vamos consertar agora as matérias e finalizar finalmente essa página. Até já e valeu!